Você já ficou na dúvida na hora de escolher um espumante e se perguntou qual é a diferença de um Brut, um Extra Brut ou um Nature? Se você tem essa dúvida, então fica até no final desse vídeo que com certeza você vai entender a diferença de cada uma delas. E Josi, conta pra gente então, o que torna o vinho um espumante? Bom, vamos lá. Então, o espumante ele é um vinho que ele possui o gás carbônico natural. E esse gás carbônico natural, ele vem da segunda fermentação que o vinho sofre. Então, é nesse processo de segunda fermentação que nós temos o gás, ou seja, aquelas borbulhas, né, conhecida também como perlage que a gente tanto gosta. Mas nem todo espumante é elaborado pelo mesmo método, e é isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. Josi, fala pra gente então quantos métodos a gente tem e, claro, fale sobre cada um deles ou os mais importantes, né? Então, vou deixar para você aí. Tá. Eu vou falar dos mais conhecidos, né? Nós temos o método ancestral, temos o método ASH, que é elaborado os nossos moscatéis, mas eu vou falar hoje especificamente de dois métodos. Então, para começar, vamos falar do método tradicional, ou champenoise, como é chamado lá na região de Champagne, na França, né? Esse método tradicional é o mesmo método que são elaborados os espumantes de Champagne. Então, esse método, a segunda fermentação, como eu comentei que ele precisa ter, ele ocorre dentro da garrafa. Então, quem aí já visitou uma vinícola, ou viu alguma foto em algum perfil de vinícola, tem aqueles pupitres, né, que parece um cavalete. Gira a garrafinha Isso, a garrafa fica girando ali. Ele fica nessa posição, Exatamente. Né? Então, esse é o método tradicional. Então, ele faz com que essa segunda fermentação ocorra dentro da garrafa. Então, são métodos que trazem mais complexidade para o espumante, complexidade de sabores. Então, é muito comum a gente encontrar nesse método aromas como brioche, pão tostado, toque de mel. Então, ele ganha essa complexidade que vem desse contato com as leveduras. Legal. E assim, a gente pode falar, seguindo nesse método tradicional, eu sei que se faz o degorgement, né? Desse espumante, mas depois o seu tempo de autólise também conta, ou isso, claro, para não atropelar a conversa, só se conclui quando se ainda mantém as leveduras na garrafa? Só para eu entender essa parte. Não, então bom, peraí, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Então, assim, o tempo de autólise, ele é relacionado ao tempo em que a bebida fica em contato com as leveduras. Esse tempo de autólise, ele ocorre em todos os métodos. A diferença é esse tempo. Então, pense que na segunda fermentação, no método tradicional, onde ele ocorre dentro da garrafa, esse contato com a levedura, ele é bem menor, um espaço menor, né? Concorda? Dentro de cada garrafa. E aí, esse tempo de autólise, ele começa a contar após a fermentação, que dura ali em torno de uns seus 30 dias. Após essa fermentação, as leveduras, elas morrem. E aí começa-se o tempo de autólise, onde ela começa a aportar aromas e sabores para o vinho. Então, o produtor ele vai determinar qual período que ele quer deixar. Então, temos espumante com 12 meses de autólise, 24, então ele pode ficar de meses também, anos, em contato com essas leveduras mortas, aportando ali aromas, sabores, textura. Legal. Então, a gente pode entender que sim, se ele quer deixar um tempo 12, 16, 18 ou 24 meses de autólise, é o tempo que ele vai ficar no pupitre. Isso. Antes do degorgement, e quando ele sai, ele já sai com aquela quantidade de mês específico de autólise, correto? É o contrário. Então, por exemplo, terminou a fermentação, as garrafas, elas ficam numa cave. Então, elas ficam ali toda deitada, em contato com a levedura. E ali ele vai ficar por meses. Quando eles vão para o pupitre, já é o tempo em que o produtor já falou, já ficou um ano, vou trabalhar então esse período para fazer com que as leveduras desçam para... legal! Aqui no caso o gargalo garrafa, que eles consigam retirar.
Mas esse tempo de evolução, de autólise, o espumante fica em cave, ele fica lá por aquele determinado tempo. Ele só vai para o pupitre. Show! Para fazer esse Para processo concluir essa dúvida, então, o pupitre ele serve justamente para fazer a levedura descer e ele poder fazer todo o processo do degorgement, que é para uma máquina onde ele é resfriado, é congelado, né? E ele acaba expelindo essas leveduras. Show. Não quis atrapalhar, mas é legal a gente saber todo esse contexto, essa parte técnica, né? Porque muita gente ainda se confunde nesse lance do método tradicional. Claro que eu não vou atropelar a conversa dela, que ela também vai explicar um pouco sobre Nature também, que, aliás, acho que a gente já pode pular para Nature, né, Josi? Não. Não ainda? Não. Vamos por parte, falando em atropelar. Então, aqui nós temos o método tradicional que eu expliquei. O outro segundo método que eu vou trazer para vocês é o método Charmat, que é o método que se produz, por exemplo, os prosecos. Então, aqui a segunda fermentação, diferentemente do tradicional, ele ocorre em um grande tanque de inox, que nós chamamos de autoclave, né? Exceto essa vinícola, que ela é uma micro champanharia, então é bem menor o tanque. Então, esse tanque faz com que esse mesmo contato com as leveduras, ele seja um pouco mais amplo, diferente de uma única garrafa. Então, qual que é a diferença do método Charmat? Mais leveza, mais fruta, mais frescor. Então, é um estilo de espumante que vai te entregar uma delicadeza. Então, é perfeito para você harmonizar com uma entrada, para você tomar sozinho, para você fazer drink. Então, são dois perfis de espumantes totalmente diferentes. Então, se você gosta de espumante mais complexo, com mais, vamos dizer, com mais peso, o método tradicional. Se você quer um espumante mais leve, mais delicado, para beber descontraído, o método Charmat, tá? Agora ele falou do Nature. Então, eu até comentei num vídeo anterior sobre isso. Quando nós falamos de Nature, de Extra Brut, de Brut, eu não estou falando de um método de elaboração. Tem muita gente, inclusive, que atrela a esses termos a qualidade do vinho, e isso não é verdade. Quando eu falo de Nature, Brut ou Extra Brut, eu estou falando do quanto de açúcar residual ficou na uva. Isso também. Entendeu? Então, quando eu falo Nature, imagine que ele é o espumante mais seco de todas as classificações. Então, ele tem ali até 3 gramas de açúcar por litro, menos que aquele sachê que a gente adoça o café. Então, quando eu falo de Extra Brut, ele tem de 3,1 até 8 gramas de açúcar por litro. Quando eu vou para um Brut, ele tem de 8,1 até 15 gramas de açúcar por litro. Então, note que ele não é um método, ele pode ser feito independente de método Charmat ou método tradicional. O que vai demandar esses termos é o residual de açúcar que ele tem no espumante. Sensacional! E aproveitando, se você está assistindo esse vídeo, se esse conteúdo foi relevante para você e ainda não é inscrito no canal, não esquece de dar aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal e se você quer participar e ter ofertas exclusivas sobre esses espumantes, vai ficar também aqui no link da descrição do vídeo o link de acesso direto ao nosso grupo VIP, que ofertas incríveis para você. Mas, Josi, eu acho que aproveitando até, né, a gente pode deixar para o pessoal. Sim. Este é um espumante do método Surly. Ele é um método tradicional Surly. Surly. A gente tem um vídeo específico no canal falando sobre ele, que aí já é o espumante com as leveduras. A gente não vai repetir muito aqui, porque a gente já tem um vídeo. Então, quem quer saber do Surly, aliás, exclusivo esse espumante também. E é legal que fica até uma comparação. Aqui nós temos, por exemplo, 3 espumantes, né? Brut, Extra Brut e o Nature, todos que passaram por esse processo do degorgement, que é a remoção dessas leveduras. E aí nós temos o vídeo no canal, como o Anderson falou, falando do Surly, que é o método tradicional sem remover essas leveduras. Ele ainda com as leveduras nesse processo de autólise. Sensacional! Mas para a gente resumir o vídeo, Josi, preciso comprar um espumante. Uma dica simples e certeira para não errar na hora da compra. Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de falar sobre momento.
Então, qual o momento que você vai degustar esse espumante? Josi, eu quero um espumante que eu vou passar uma tarde com as minhas amigas, ou eu vou servir de entrada no meu evento, eu vou fazer um jantar e vou fazer como boas-vindas. Então, você precisa de um espumante mais leve, mais frutado. Nesse caso, eu vou recomendar o espumante pelo método Charmat, porque ele vai te entregar justamente isso e não vai atropelar o seu paladar antes do seu jantar, do seu evento, né? Agora, se você quer um espumante para fazer uma harmonização, vou para uma feijoada, aliás, né? Já falamos sobre isso, fica a dica. Fica a dica. Vou para uma feijoada ou vou para um churrasco e preciso de um espumante com mais complexidade, que entrega um pouco mais de volume. Aí, nesse caso, você vai para um espumante pelo método tradicional. Aí você pode escolher esse tempo de autólise, geralmente tem no rótulo. Quanto mais tempo de autólise, mais complexo ele vai ser. Mas o mais encontrado são os com 12, 16 meses de autólise. Já é uma ótima pedida. Que já é uma ótima pedida. Entrega muito bem. E aí, em termos de residual de açúcar, você vai de acordo com o teu paladar, se é mais seco ou se é ele com residual de açúcar maior. O Brut, ele é muito mais assim recomendado porque ele vai agradar vários paladares. Tem aquele que gosta de mais seco, que gosta de mais assim elegante, vamos dizer assim. Então, o Brut acaba sendo uma pedida. Mas, por exemplo, Happy hour, né? Eu, Josi, sou apaixonada por Extra Brut. Né? Então, assim, uma harmonização mais pesada, mais gordurosa, vai nisso, método tradicional. E se eu puder complementar o que a Josi falou, se você curte ter essa experiência e quer entender um pouco mais sobre o seu paladar no espumante, eu recomendo você, talvez sozinho não, mas talvez um grupo de 3, 4 amigos, um espumante de cada. Verdade. Né? Começando. Josi, legal. Agora eu ia falar, mas já me cortei, porque de repente eu falo besteira e você me corrige mais uma vez no vídeo, que já é comum isso. Se o cliente, né, for fazer uma compra de 3 estilos de espumante para justamente degustar e entender qual a sequência correta. Tudo vai depender com relação a por onde começar, o que você tem. Então, por exemplo, se você tem um método tradicional, tem 36 meses de autólise, mais complexo, e ele é um Brut, mais residual de açúcar. E aí você tem um Charmat, que é um Nature. Qual é o mais complexo? Qual tem mais corpo? Então, vocês já entenderam que Charmat é mais leve, tradicional é mais complexo. Então, eu vou inverter essa ordem, mesmo sendo um Brut. Porque ele vai me entregar mais complexidade ao paladar. E eu preciso começar pelo mais leve. Legal! Essas são dicas, né, que a gente gosta muito de passar, porque afinal o que a gente quer é que você beba bem, que você beba melhor. E claro que se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixa nos comentários. Tem o link do nosso WhatsApp que vai para o grupo VIP, que também pode bater um papo direto com a Josi. Sim, com certeza. Josi, não entendi isso, não entendi aquilo. Pode chamar ela que com certeza ela vai tirar todas as suas dúvidas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece mais uma vez de deixar aquele joinha. E nós somos o Taça e Prosa, conectando você ao melhor do vinho brasileiro de pequenos e médios produtores.